Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Eu tava firme aí até há pouco, esperando me chamar aqui, mas esse último louvor aí me deixou com as pernas meio bamba, aí fiquei meio tocado, meio mexido. Amém. Louvor muito forte, fala muito, né? Como vocês passaram o dia? Bênção. Glória a Deus. Fico feliz. Nós temos que louvar mesmo o Senhor. Agradeça ao Senhor pelo dia que você teve. Agradeça ao Senhor pelo relacionamento que você teve com as pessoas. Agradeça ao Senhor pela vida da tua família e tudo que o Senhor tem feito. Porque tudo que o Senhor faz é bom. E tudo que Ele faz de bom é para nós. Amém. Irmãos, eu estava pedindo para Deus uma palavra para que Ele me desse, para eu iniciar o culto. Eu sempre gosto de iniciar o culto com uma palavra diferente do que aquilo que eu vou ministrar. Ele me levou o texto do filho pródigo. Eu falei, mas Senhor, o que tem a ver o filho pródigo com a tua igreja? Ele disse que todos os dias, quando nós entramos por aquela porta, é como se a parábola do filho pródigo acontecesse na nossa vida. Todos os dias, quando nós entramos por aquela porta, é como se o filho dele que foi, estivesse voltando. O Senhor está aqui te aguardando. Quando Ele vê você chegando por aquela porta, o coração dele se enche, o Senhor se alegra. Ele tem prazer em ver o filho voltando a casa. Você vai dizer, mas eu não sou filho pródigo. Não, todos os dias nós nos convertemos, todos os dias é uma nova conversão para nós. Todos os dias nós saímos da presença do Senhor. Eu me iro durante o dia, eu penso coisas que não deveria pensar, fico preocupado, duvido às vezes. Então nesses momentos nós saímos da presença do Senhor. Então quando nós voltamos, nós estamos voltando para a casa do Pai. E o Pai diz, agora meu filho voltou, coloca o anel na mão dele, coloca a vestimenta nova nele, coloca a sandália nos pés dele, mata lá o cabrito, mata lá o novilho, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Amém? E nós devemos cear mesmo, nós devemos festejar na presença do Senhor. A palavra diz para que nós choremos com quem chora e que nós nos alegremos com quem se alegra. Amém? Aí você diz assim, mas eu nunca saí da presença do Senhor. Amém, se você nunca saiu, glória a Deus, porque você permaneceu na presença do Pai. Amém? Glória a Deus. O Senhor também, Ele não apenas aguarda o filho que volta. A palavra diz que o Senhor também, Ele procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem muitos adoradores e existem os falsos. Mas glória a Deus que nesse lugar não tem falsos, só tem verdadeiros, né? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Quem precisa de uma palavra da parte do Senhor aí? Amém. Esses dias aí eu estava passando por uma tribulação, que eu falo assim, Senhor, eu não preciso de uma palavra sua, eu preciso de umas 10. Mas isso era a minha alma que estava gritando, né, me enganando, né, falando que eu precisava de muita coisa, porque a palavra diz, dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então eu só preciso de uma palavra da parte do Senhor para que Ele mude a minha vida, mude a minha história, mude o rumo do que está acontecendo, amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Senhor Deus, entramos na Tua presença agora, Pai, como filhos, Senhor, amados e obedientes, Pai. E pedimos que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, cele este lugar, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos ouvidos. Abra, Senhor, os nossos entendimentos, Pai. Nós queremos apenas Te ouvir, Pai. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras, Senhor, que pode mudar a nossa história, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos ver a Tua glória neste lugar, Pai. Que, Senhor, as pessoas não olhem e não vejam o homem, Senhor, mas vejam o Teu resplandecer, Pai. Que não estejam, Senhor, preocupados, Senhor,
ó Deus, com o modelo de homem, Senhor, mas que estejam, Senhor, preocupados, Senhor, em estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, Pai. Buscamos, Senhor, a estatura do varão perfeito, Pai, e cremos que as Tuas palavras, Senhor, pode nos corrigir e pode nos dar, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós estejamos cativos a Ti, Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. Bem, irmãos, esse versículo, ele começa nos alertando. O Senhor aqui, ele está mostrando a importância da família, o que ele tem para nós sobre a família, e como ele vê a pessoa que nega a família, como ele vê as pessoas que deixam os seus entes queridos para trás, as pessoas que colocam outras questões primeiro ou antes que a sua própria família. A palavra diz que aquele que deixa de cuidar da sua família, dos seus entes queridos, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que aquele que é ímpio, pior do que aquele que conhece a palavra. A Bíblia nos mostra, aliás, a Bíblia me encaminhou para 3 tipos de família. Nós temos uma família sanguínea, nossa família de sangue. Nós temos a família de Deus. E nós temos a família do mundo, que são os filhos da perdição, são os filhos das trevas. E o Senhor quer nos mostrar que esta primeira família, a nossa família de sangue, esta nossa família que nós temos laços afetivos, que esta família, ela deve estar inserida em uma dessas outras 2. Ou a tua família, ela está inserida na família de Deus, ou ela está fora da família de Deus. E sendo assim, ela está na família do mundo. A Bíblia me mostrou aqui a história de algumas famílias. É impossível a gente falar sobre o assunto família e não falar da primeira família que o Senhor criou. A Bíblia mostra que o Senhor cria o mundo, cria todas as coisas que há nele, cria céus e terra, faz o firmamento, cria os animais, cria a natureza, as estrelas, tudo. E então no 6º dia, o Senhor cria o homem. O Senhor criou todas as coisas com a força da sua palavra, através da sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele tirou um tempo para ele mesmo colocar as suas mãos e criar o homem. O Senhor deu então ali uma tarefa para o homem, que ele deveria nomear todos os animais que ali existissem. Mas o Senhor começou a olhar para aquele homem. Em determinado momento, o Senhor disse: não é bom que ele esteja só. Não é bom que esse homem fique sozinho em tudo isso que eu criei. Eu vou criar para ele uma ajudadora. Vou criar para ele uma mulher idônea, a palavra diz. Uma mulher idônea. O que é uma mulher idônea? É uma mulher sábia. É a mulher lá de Provérbios, a mulher sábia que edifica o seu lar. Eu vou criar uma mulher idônea para que seja ela a companheira dele, para que ela possa ajudá-lo em tudo aquilo que ele vai fazer. A palavra diz que a mulher é a ajudadora. O homem é o cabeça e a mulher é a ajudadora. Quando está querendo dizer que a mulher é a ajudadora, não está colocando ela numa posição inferior à do homem, numa posição menor do que o homem. Se ela é a ajudadora, se a sua mulher é a sua ajudadora, meu irmão, é que quando você for tomar alguma decisão, você tem que pedir a ajuda dela. E ele cria então a mulher do homem. A palavra diz que o Senhor fez cair um sono em Adão, e ele, de uma das suas costelas, do homem, ele tirou e ele fez a mulher. Por que o Senhor tirou a mulher do homem? Para que um dia mais tarde você sentisse falta dessa tua costela e você trouxesse ela para você novamente. Mas a palavra diz que eles estavam ali, vivendo ali naquele lugar. O Senhor faz ali aquele jardim maravilhoso, coloca o homem e a mulher lá e diz a Adão: olha,
De tudo que tem aqui é teu. Tudo que tem aqui você pode usufruir. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não deve comer. O Senhor fez um lugar maravilhoso. O Senhor criou algo maravilhoso e entregou, confiou na mão do homem. E disse para ele, usufrui. É tudo teu. O que é meu é teu. É para você, é o melhor. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor cria as coisas maravilhosamente, as coisas boas, e Ele nos entrega. Ele nos confia, porque o Pai quer o melhor para os seus filhos. O Pai quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Mas Ele dá mandamentos. Isso você não deve fazer. Andar por esse caminho não vai dar certo. Isso não é para você. O Senhor disse isso a Adão. Ele não disse isso para Eva. Ele disse isso para Adão. Mas a palavra vem nos mostrar que em determinado momento, Eva desejou comer o fruto. Em determinado momento, a serpente, tomada por Satanás, vem falar com Eva. Olha o problema aí, irmãos. Quando a palavra está dizendo que Eva desejou comer o fruto, está mostrando uma situação de tempo. A palavra não diz que Eva foi lá e comeu o fruto. A palavra diz que Eva desejou comer o fruto. Então isso levou um tempo. Essa mulher, ela começou a observar, ela começou a pensar, ela começou a ter ideias. E aonde estava o seu marido? Aonde estava Adão, que não estava percebendo o desejo da sua mulher? Aonde estava Adão, que não estava vendo o que estava acontecendo com a sua mulher? Quando o Senhor criou a mulher, Ele veio e Ele a entregou a Adão. Quando Ele entrega a mulher a Adão, Ele está querendo dizer, olha, agora esta é a sua mulher. Adão diz, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque de mim foi tirado. Ele está dizendo. Então ele tinha uma responsabilidade de cuidar desta mulher. A família estava formada ali, a primeira família estava formada. Ele tinha a responsabilidade de cuidar desta mulher. Mas quando a serpente estava falando com Eva, aonde estava esse homem? Quando essa mulher estava desejando comer do fruto, aonde estava o marido? Será que ele estava lá nadando no rio Eufrates? Será que ele estava pulando lá nas cachoeiras maravilhosas que tinha no paraíso? Será que ele estava andando a cavalo, dando nome a novos animais? O que será que ele estava fazendo? Será que ele estava muito preocupado com os seus afazeres, com o seu lazer ali? Será que ele estava muito preocupado em fazer as coisas de Deus, em cumprir a ordem de Deus? Sim, o Senhor deu missão para ele de nomear os animais, de cuidar daquele lugar, mas será que ele estava tão preocupado em fazer a obra de Deus? Será que ele estava tão preocupado com esse ministério que Deus deu para ele, que ele estava negando o seu ministério sacerdotal de provedor do seu lar, seu ministério sacerdotal de cuidador da sua esposa? Aonde estava esse homem, permitindo que tudo isso sobreviesse à sua esposa? E a palavra diz que ela comeu. E a palavra diz que ela veio e deu ao seu marido. E ele também comeu. E ele pecou, porque ele cedeu, porque ele não foi homem, porque ele não foi sacerdote, ele foi negligente, ele estava ausente, ele não protegeu a sua esposa. Quando Adão comeu do fruto, ele pecou, ele negou a fé. Isso é tão forte, irmãos, que a palavra nos mostra que por Eva ter comido do fruto, o Senhor não veio cobrar dela. Quando o Senhor veio na viração do dia, que ele andava todos os dias à tarde, ele visitava todos os dias à tarde Adão, para caminhar com ele, quando ele compareceu ao seu encontro, porque o Senhor não falta no seu encontro, o Senhor jamais se atrasa, ele sempre vem. Adão estava escondido, e ele cobrou de Adão: por que você está escondido? Por acaso comeu do fruto? Ele não perguntou para Eva. Você acha que Deus não sabia?
Ele cobrou de Adão, porque ele nunca falou com Eva sobre o fruto. Ele nunca falou com Eva sobre a árvore. Ele falou com Adão. Ele falou com Adão porque Adão tinha uma responsabilidade sobre a sua família. Deus não precisa falar para o pastor, Deus não precisa falar para o irmão, Deus não precisa falar para a mulher do irmão Manuel, Deus não precisa falar para a pastora, simplesmente falar para o pastor, ele vai proteger a sua família. Se Deus falar com o irmão Manuel, o irmão vai proteger a família. As pessoas nem precisam saber, mas elas vão estar protegidas, porque esse é o papel do sacerdote, esse é o papel do marido que cuida da sua casa. Deus nunca falou com Eva. Tanto é que por Eva ter comido o seu fruto, a consequência, ter comido desse fruto, a consequência desse ato sobreveio sobre ela mesma. A consequência do que ela fez sobreveio sobre ela, que ela daria à luz com dores, foi sobre ela. Mas a consequência do que Adão fez, pela sua negligência, por ele ter negado a fé, a consequência do pecado dele foi o pecado entrar sobre toda a humanidade, foi a morte sobre toda a humanidade. A consequência da negligência daquele homem sobreveio sobre as nossas vidas. E é isso, irmãos, que acontece quando o sacerdote não é o sacerdote do seu lar. Por causa da sua negligência, homem, por causa da sua negligência, a sua esposa, os seus filhos, todos eles vão pagar. A sua negligência vai ser maldição sobre a sua família. Não negue aquilo que Deus deu para você. Não negue. A palavra me apontou também para uma outra família, a família de Jesus, onde nós encontramos os personagens lá, José, Maria, Jesus, os seus irmãos, as suas irmãs. A palavra mostra que Maria foi uma mulher escolhida por Deus para trazer ali no seu ventre aquele fruto que seria Jesus Cristo. Foi uma mulher escolhida sim. Ah, mas por quê? Maria foi escolhida sim. Podia ter sido outro? Podia, mas Deus escolheu Maria. Assim como Deus escolheu o pastor Ademir para estar à frente dessa igreja. Assim como Deus escolheu para você ser o cabeça na sua casa. Cada um foi escolhido para alguma coisa. Amém? Ela foi escolhida sim. E foi escolhido também José para ser o pai de Jesus. Maria, ela foi uma mãe amorosa. Foi uma mãe que protegeu, foi uma mãe que aceitou a missão e que cumpriu a missão de Deus. Mas ninguém fala de José, porque José foi o pai que cuidou, foi o pai que protegeu a sua esposa, foi o pai que levou pelos caminhos, que proveu tudo aquilo que o filho iria precisar. E quando Jesus ele nasce, ele precisava de um pai presente. E a palavra mostra que José foi esse pai presente, porque passou para ele todos os conceitos que ele precisava ter. As pessoas têm uma imagem de que Jesus ele veio pronto, que ele veio com toda aquela sabedoria, que ele veio com toda aquela postura, ele veio com tudo isso do alto. Não, Deus fez com que ele nascesse dentro de uma família, dentro de um lar, para que ele pudesse ter as referências que uma família humana pode prover. Amém? E José passou todos esses conceitos para ele. José, através da sua pessoa, através dos seus conceitos morais, dos seus conceitos religiosos, José ensinou Jesus. E mostra que Jesus, quando tinha 12 anos, ele já era muito sábio. Por quê? Porque era um bom filho, criado dentro de um lar segundo a vontade de Deus. Criado dentro de um lar onde as pessoas respeitavam e cumpriam os mandamentos de Deus. Amém? Glória a Jesus.
Irmãos, vocês estão acostumados que eu fico dando uns glória, dando uns aleluia, mas essa não é a palavra que o Senhor me encaminhou hoje. Essa é uma palavra para você refletir. Amém? Fogo, irmãos, não é só onde tem glória a Deus e aleluia o tempo todo, não. Fogo é aquilo que faz queimar aqui dentro, faz você refletir, faz você pensar e faz você crescer, porque no dia mau, é esse fogo que está aqui dentro que vai te sustentar. Glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Jesus. Ou seja, José formou o caráter de Jesus. Se Jesus foi tudo aquilo quando ele ensinava nas sinagogas, quando ele falava no meio das pessoas ali, quando ele ia para o monte, dava aqueles sermões, foi devido a José ter ajudado na formação do caráter de Jesus. Provavelmente Jesus via ali José comandando a sua casa, dando os conselhos, ajudando ali os seus outros irmãos, no tratar com a sua esposa, no tratar com as outras pessoas, quando ele estava trabalhando, não roubando, não fazendo as coisas que dão um mau testemunho. O filho estava vendo. Se você vê hoje um bom filho por aí, você pode ter certeza que esse filho tem um bom pai, porque o filho é o exemplo que o pai deu para ele. Amém? Você quer um filho, você quer um bom filho, você quer um filho obediente, você quer um filho que dê um bom testemunho? Seja um bom pai, seja um pai segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando você compra uma geladeira, você compra uma televisão e não funciona muito bem, você vai lá e lê o manual, crendo que quem escreveu o manual, o fabricante, entende mais do que você, amém? Se alguma coisa não vai bem na sua família, não vai bem na sua vida, você vem e lê o manual, crendo que aquele que é o criador, o teu fabricante, entende muito mais de você do que você mesmo, amém? Leia o manual se alguma coisa não está certa aí na sua vida, amém? Glória a Jesus. Jesus então cresce, se torna um homem, segundo ali os ensinamentos do seu pai. Era um homem que buscava mais sabedoria, mais ensinamentos, e Jesus começa o seu ministério. Jesus foi um bom filho, foi um bom aprendiz, aprendeu ali o ofício do pai, aprendeu a parte moral do pai e aprendeu a parte religiosa do pai. Jesus então aos 30 anos começa o seu ministério. E a palavra diz que em Nazaré ele começa a ensinar nas sinagogas. E uma vez quando ele estava pregando, quando ele estava ensinando, alguém diz, mas não é esse Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Veja, irmãos, que estava dando ali a referência do filho em quem era seu pai. Essa é a importância de você ser um bom pai. Você vai ser reconhecido através da obra do seu filho. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Jesus. E Jesus ali pregava, ensinava, segundo os seus ensinamentos. E a palavra diz que determinada vez, quando Jesus estava pregando, alguém diz, mas este daí não é aquele de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas olhando para Jesus e querendo dizer que ele não era capaz, que ele não podia ser tudo aquilo, por causa de onde ele veio, por causa da sua origem. Então você também vai enfrentar algumas situações assim. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, pode sair alguma coisa boa lá da Caique? Pode sair alguma coisa boa lá do Cristo Rei? Pode sair alguma coisa boa da Vila Toninho? Pode sair alguma coisa boa do Romano Calil? Pode sair alguma coisa boa da Igreja Mundial de Jesus? Glória a Deus. Pode sair alguma coisa boa de São José do Rio Preto? Aleluia. Quando alguém disse assim, olha, Jesus está ensinando lá, olha,
o profeta que Moisés disse que viria, é Jesus. Aí um outro diz: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí aquele que cria disse: vem e vê. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela igrejinha que você está indo lá, sai alguma coisa boa de lá? Tem alguma coisa boa lá? Você aprende alguma coisa boa lá? Olha para a pessoa e diz: vem e vê. Vem e vê. Amém? Glória a Deus. Jesus, então, nos seus ensinamentos, a palavra diz que um dia ele é convidado para um casamento. Maria, a família, Jesus e os seus discípulos são convidados para um casamento. Preste bem atenção qual é a importância de você ter Jesus no seu casamento, de você trazer Jesus para o seu casamento. A palavra diz que em determinado momento a festa estava lá, o negócio estava pegando, estava fervendo mesmo, mas diz que o vinho acaba. E alguém ali procura Maria, eu não sei por que Maria foi procurada, tem várias teorias porque Maria foi procurada, mas com certeza ela não foi procurada para resolver o problema. Tanto é que ela mesma, ela procura Jesus e diz: olha, o vinho acabou. O vinho acabou. Ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Porque ele também não tinha nenhum tipo de responsabilidade para com ela, mas ele tinha responsabilidade com o Pai. Essa mulher então, ela entende, e ela dá um grande exemplo. Isso mostra não que Maria era a pessoa que pessoas tentam colocar ela, mas mostra que ela era uma grande serva, mostra que ela era uma cristã, que ela era uma grande seguidora de Jesus, porque ela diz: faça tudo o que ele mandar. Ela dá um ótimo exemplo. Você quer ser um seguidor de Maria? Faça aquilo que ela disse. Faça tudo o que Jesus mandar. Então Jesus diz: olha, pega aquelas talhas que estão ali, aqueles barris ali, com mais ou menos 100 litros, e enche de água. Eram os barris da purificação dos judeus, onde eles chegavam ali da rua ali, e lavavam as suas mãos, alguns lavavam o seu rosto. Pega aqueles barris ali, e enche com água. Eram os barris da purificação, não mostra que Jesus diz: ó, lava aí essas talhas aí e enche com água, não. Ele mandou: enche com água aí. Significa ali que os barris estavam ali com a sujeira ali dentro. Enche com água aí. Aí a Bíblia continua dizendo: ele mandou tirar e levar para o mestre-sala. Ele mandou colocar água. Quando tirou, era água. E quando chegou no mestre-sala, era vinho. Essa é a importância de Jesus no teu casamento. Para aqueles que são casados, para aqueles que vão casar, convide Jesus para o teu casamento. Porque no momento da dificuldade, no momento que faltar alguma coisa, Jesus tem que estar presente. Ele está lá quietinho no teu casamento. Ele está lá. Mas no momento que você precisar, Ele vai trazer a provisão daquilo que você precisa. Ele vai prover o suficiente para você. E o que Jesus provê é o melhor. Porque diz que Ele produziu o melhor vinho. Meu querido, era água. Chegou lá vinho. Não era água aqui e se tornou vinho aqui, se tornou vinho lá. Era água suja aqui e se tornou vinho lá. Então Jesus, Ele purifica o teu casamento. Tudo aquilo que não está certo hoje, tudo aquilo que te envergonha, tudo aquilo que o teu casamento você acha que tem que melhorar, toda a podridão que tem no teu casamento, que tem na tua vida, se Jesus estiver no teu casamento, Ele vai começar a purificar. Mas Ele vai começar a purificar onde? No caminho. É no caminho, é no processo, é um processo dia a dia. Ele vai começar a purificar. E no fim, o teu casamento vai ser como o vinho, e o melhor vinho. Amém? Glória a Deus. Já estou terminando já, é uma palavra bem rápida. Mostra uma outra família também.
a Bíblia mostra a história de uma outra família também. A palavra mostra que Davi, logo que se torna o rei de Israel, ele se lembra da Arca da Aliança, que já estava perdida há mais de 100 anos. E ele diz: olha, nós precisamos ter a arca aqui conosco, porque a arca ela representava a presença de Deus. Então ele reúne os seus servos, ele reúne ali o seu exército, mais de 30 mil dos seus servos, para então buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Então ele faz um plano, pega ali carros de bois, e eles vão até onde a arca está. A arca estava lá esquecida na casa de Abinadab. A arca ficou lá por muito tempo na casa de Abinadab. Estava ali como um objeto de decoração. Davi então chega com os seus carros de bois e eles então colocam a arca nos carros de boi para trazer para Jerusalém. Ali tinham 2 jovens, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, que acompanham então essa comitiva. E a palavra diz que em determinado momento, quando a arca estava vindo, passa sobre uma pedra, a arca parece que vai cair, se desequilibra e Uzá toca na arca. A ira do Senhor se acende e aquele jovem ali é morto imediatamente. Davi, ele se entristece, ele teme e ele desiste então de trazer a arca de volta para Jerusalém. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque aquele jovem tocou na arca. Ah, mas então não podia tocar? Não podia tocar. Só quem podia tocar na arca era o sacerdote. E o jovem não era sacerdote. Deus não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que vai tirar Deus do prumo, não. Se Deus diz que não pode tocar, não pode tocar. Tem que se purificar para tocar. Então Davi então desiste de trazer a arca. E eles encontram ali no meio do caminho ali a casa de Obed-edom. E eles decidem deixar a arca na casa deste homem. E eles voltam para Jerusalém. A arca fica ali por 3 meses. E eles então ficam sabendo que a arca estava prosperando a casa de Obed-edom. Alguém chega em Davi e diz: olha, Davi, você não sabe das maravilhas que está acontecendo na casa de Obed. Tudo que Obed toca, prospera. O gado de Obed ali dá muitas crias, ali as lavouras de Obed ali, elas estão prosperando, tudo que ele toca prospera, por causa da presença do Senhor, por causa da presença da arca na casa dele. Veja, irmãos, a diferença que teve entre a casa de Abinadab, onde a arca ficou por muito tempo, e a casa de Obed, onde a arca estava ali por 3 meses. Porque tem muitas pessoas que diz ter Deus na sua casa, mas não vive como se tivesse Deus na sua casa. Tem muitas pessoas que têm um livro desse aqui na sua casa, mas ele está lá como mais um livro. Mas tem muitas pessoas que têm um livro desse na sua casa e faz uso dele todos os dias, faz a leitura dele todos os dias, vive o que está escrito aqui. O Senhor estava prosperando aquela casa, o Senhor estava fazendo naquela casa. Por quê? Porque na casa de Abinadab, a arca era só mais um objeto de decoração. Ela não estava num lugar de destaque. Ela estava lá como mais um bibelô. Mas na casa de Obed, ele colocou a arca no seu lugar, no lugar de destaque. Ele colocou a arca no lugar do computador, colocou a arca no lugar da televisão. Davi então fica sabendo e diz: não, nós precisamos trazer a arca para cá. Toda essa prosperidade que o Senhor está dando para ele, também precisa dar para o nosso povo. Então Davi agora reformula o seu plano e ele envia sacerdotes para buscar a arca. Sacrifícios são feitos
porque o Senhor não vai aceitar ser carregado de qualquer maneira. Não são carros de bois que vão carregar o Senhor. Você não vai ter uma caminhada com Deus de qualquer maneira. Você não vai ter uma caminhada com Deus carregando Ele de qualquer maneira. Mas para você andar com o Senhor, você precisa ser sacerdote. Você precisa se purificar. Você precisa fazer sacrifícios para poder estar na presença do Senhor. Amém? E a palavra diz que quando a arca chega ali em Jerusalém, agora lá dentro os portões, agora Davi então se alegra. Davi então se alegra, ele começa a cantar, ele começa ali a dançar, começa a saltar, tanto é que ele até tira as suas vestes reais. Meu querido, quando Davi tira as suas vestes reais, ele estava querendo dizer, não me importa mais que essas vestes elas mostram a minha realeza. Não me importa mais que as minhas vestes mostrem que eu não sou diferente que eu sou diferente das outras pessoas. Porque agora o que importava para Davi era simplesmente a presença do Senhor naquele lugar. Era a presença do Senhor na sua vida. O que é importante para você? As suas vestes? O que é importante para você? Ser diferente das outras pessoas? O que é importante para você? O poder? Ou é simplesmente a presença do Senhor que te basta? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero deixar aqui, irmãos, quero deixar para você uma ilustração do que é você estar no caminho do Senhor. Como você deve se manter no caminho do Senhor. Imagine, quem aqui já viu o jogo de amarelinha? O jogo de amarelinha que se joga no chão. Todos já viram? Imagina aquele joguinho. Como que é aquele joguinho? É um quadradinho, depois outros 2 quadradinhos, mais 1, mais 2, mais 1, e lá em cima tem o céu. Aonde começa é o inferno. Você começa o quê? Parado. Ou seja, esse jogo é muito instrutivo. Está mostrando que se você ficar parado, você está no inferno. Então você começa a jogar. Como que você joga? Você joga a pedrinha lá. E você pula. Tem momentos que você vai estar firme na rocha, sobre os teus 2 pés. Na tua vida. Isso serve para a vida de qualquer um. Em alguns momentos você vai estar firme sobre os teus 2 pés. Muito convicto do que você está fazendo, muito convicto da vida que você está levando, muito firme no teu casamento, muito firme na igreja, muito firme no teu trabalho, mas em determinados momentos você precisa se mover, e você vai. Isso representa que em determinados momentos você precisa ter equilíbrio, não vai estar tão firme assim, mas você precisa ter equilíbrio. De repente você está firme novamente. De repente você está novamente se equilibrando. Só que isso é uma vida de inconstância. Aí tem uma pedra no caminho. Você precisa desviar dela e não perder o equilíbrio. Desvia do obstáculo. Desvia dos seus problemas. E continua o jogo. Até você chegar no céu. Mas o jogo ainda continua nos ensinando. Determinadas vezes, não era para você ter desviado do obstáculo. Então você tem que voltar no jogo. Voltar no caminho. E você precisa pegar e retirar a pedra. Você precisa tirar o obstáculo. Às vezes você não pode desviar do obstáculo. Às vezes você precisa eliminar o obstáculo. Às vezes você precisa passar por ele. Mas quem foi que lançou a pedra no início do jogo? Foi você. Então muitas vezes não é o diabo, não é o inimigo que vai lançar a pedra no teu caminho. Muitas vezes é você mesmo que coloca a pedra lá. Você retira o obstáculo. E o que é esse obstáculo? Muitas vezes é a falta de perdão. Muitas vezes é uma briga. É uma ferida que ficou lá, ela se fechou superficialmente, mas ela não foi curada. Você precisa voltar, você precisa pedir perdão,
você precisa fazer conserto, para que então realmente você vá e alcance o céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós iniciamos dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado da sua esposa? Você tem se submetido ao seu marido? Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem cuidado dos seus parentes? É para refletir, irmãos. Mas a minha mulher não tem jeito. Aquela lá não vem de jeito nenhum. Mas meu marido não tem jeito. Ele não sai do boteco de jeito nenhum. A responsabilidade não é dele, que está no boteco. A responsabilidade não é dela, que uma hora dessa está assistindo a novela e não está aqui com você. A responsabilidade não é dos teus filhos, que está lá na balada e você está aqui. Não é dos seus filhos, que está na frente do computador e não estão aqui. A responsabilidade é tua. A palavra diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A palavra diz, crê. Quando diz crê, diz você. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não está dizendo crê no Senhor Jesus. Não está dizendo para eles creem no Senhor Jesus, está dizendo para você crer no Senhor Jesus. Então continua crendo, porque se Deus não fez até agora, Ele vai fazer. Amém? Porque se você não crê, você negou a fé, e você é pior do que aquele que está lá fora. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, receba ela no seu coração. Amém? Glória a Jesus.